Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Estamos de volta para falar sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, esse que é o maior campeonato de futebol do Brasil e já na sua segunda rodada. Segunda rodada, tem muito time aí que já ganhou 2 vezes e tem muito time que já perdeu 2 vezes. Vamos acompanhar tudo isso agora. Vamos lá, começando com o grupo A1, onde o primeiro jogo, Porto Velho contra Humaitá, esse jogo que foi no sábado, o time da casa abriu o placar no início do jogo, mas o Humaitá virou para 2-1. Só que no finzinho, o Porto Velho virou novamente, marcando o último gol nos acréscimos da partida e saindo com uma bela vitória 3-2 frente à equipe do Humaitá. O outro jogo desse grupo, olha só, o Caçulinha Amazonas mandou 3-0 frente ao Humaitá, ao Náutico de Roraima. Bela vitória do Amazonas. Esta foi a segunda vitória já do time, é líder do grupo, o Amazonas. Continuando aqui, Rio Branco e São Raimundo, vitória do Estrelão, gol marcado de pênalti no segundo tempo. Os times da casa então se deram bem aí nessa rodada. Mais um jogo, São Raimundo de Roraima venceu o Trem por 2-1. Lá em Boa Vista venceu o Trem do Amapá, né? Esse time do Trem é do Amapá. O time da casa fez 2-0 e no final a equipe visitante ainda conseguiu diminuir. Portanto, todos os jogos desse grupo A1 teve vitória dos times mandantes, né? Vamos para a classificação, olha só. Classificação nesse grupo A1, Porto Velho e Amazonas lideram com 6 pontos, depois o Rio Branco com 4, São Raimundo, os dois São Raimundos, o de Roraima e do Amazonas com 3 pontos, o Trem tem 1, o Humaitá e Náutico não marcaram pontos ainda. Ok, vamos para o grupo A2 então, onde tivemos Pacajus e Castanhal. Esse jogo do Pacajus e Castanhal foi na sexta-feira. Vinícius marcou no segundo tempo o único gol do jogo, dando a vitória para a equipe cearense. Mais um jogo, Tunaluz e Juventude. Agora sim, um time que acabou não vencendo jogando dentro de casa, né? Derrota dura então para o Tunaluz e bela vitória do Juventude Samas fora de casa, com 3 gols do jogador Gotinha, que só não fez chover nesse jogo. Inclusive o Gotinha pediu música no Fantástico ontem, marcando 3 gols nesse jogo contra o Tunaluso. Partindo aqui para Motoclube 4 de Julho, mais um 3-0, com um gol no primeiro tempo e 2 no segundo, o Moto venceu sem problemas a equipe do 4 de julho. E para terminar nesse grupo A2, Fluminense do Piauí e Tocantinópolis. Olha só, mais uma vitória do Fluminense do Piauí. Olha, amigo torcedor, esse time promete dar trabalho aí nessa Série D, hein? Eu assisti um pouco desse jogo aí. O time do Fluminense é um time muito bem organizado. Mário Sérgio marcou 2 gols nesse jogo. Ele que é o maior goleador da temporada no futebol brasileiro, com 20 gols. Ninguém marcou mais do que ele neste ano. Bela vitória aí do Fluminense, que pegou o Tocantinópolis e ganhou de 4-0. Classificação então, olha só. O Fluminense é líder, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos. Pacajus em segundo com 4. Depois em Castanhal, Juventude, Motoclube e Tocantinópolis com 3, 4 de julho com 1 e a Tunaluso na última colocação. Até agora jogou 2 jogos e perdeu os 2 jogos. Beleza, vamos então para o próximo grupo, o grupo A3. Só lembrando, amigo torcedor, que o canal está com uma parceria com o site de apostas 1xBet. Então, se você gosta de brincar, gosta de dar o seu palpite, se você é bom de palpite, clique no link que está na descrição desse vídeo e aí você se cadastra já com 100% de bônus.
Então se você for lá e colocar R$50, você já vai ter R$100 na sua conta da 1xBet. E se você usar o código promocional, que eu vou também colocar lá no link da descrição, e também está aparecendo em algum lugar aí do vídeo, você ganha mais 30% de bônus. É uma baita promoção aí, você já começa com muita vantagem, podendo até perder no começo, que você ainda vai ter lá o dinheiro que você depositou ainda, ok? Então, se você quiser, amigo torcedor, clica lá no link da descrição e entre no 1xBet e divirta-se. Bom, vamos lá então, continuando agora no grupo A3, o próximo jogo, Souza contra Retrô. Souza contra Retrô, bela vitória dos visitantes. O Retrô segue 100% de aproveitamento, enquanto que o Dinossauro ainda não marcou pontos nessas duas rodadas. Agora a gente tem o Crato contra o América de Natal, empate sem gols entre Crato e América de Natal aí. Esperava-se que o América vencesse esse jogo, já que o Crato tem alguns problemas aí, vindo desde lá do estadual. Mas o jogo terminou 0-0. Próxima partida, Afogados contra Icasa. Afogados da Ingazeira, o único gol do jogo foi marcado por Paulista aos 35 do segundo tempo. Primeira vitória da Coruja aí na Série D, 1-0 frente ao Icasa. E o último jogo desse grupo, Globo e São Paulo Cristal. Outro time também que começou muito bem. Bela vitória aí do São Paulo Cristal fora de casa. O time abriu 2-0, depois o Globo diminuiu. Tudo no primeiro tempo, segunda vitória do São Paulo e segunda derrota do Globo, hein? O Globo que eliminou o Internacional de Porto Alegre na primeira fase da Copa do Brasil. Aqui a gente tem a classificação, Retrô e São Paulo líderes com 6 pontos, o Mecão vem em terceiro com 4, depois Afogados e Icasa com 3, Crato com 1 e Globo e Souza ainda não marcaram pontos. Grupo 4 agora, CSE e Jacuipense, muitos gols nesse jogo que aconteceu no sábado, lá na cidade de Palmeira dos Índios, empate em 3-3, o time da casa marcou o último gol aos 45 da etapa final, hein? Quase perde o CSE, desculpa, mas conseguiu aí o golzinho de empate no final do jogo. Santa Cruz e Asa, olha só o Santa Cruz com dificuldade aí no começo do campeonato, esse jogo foi no estádio do Arruda, o Santinha perdeu então para o Asa, os visitantes marcaram no primeiro tempo, o Santa Cruz empatou no segundo tempo de pênalti, só que aos 42, Roger Gaúcho deu a vitória para o time do Asa, o Asa que é líder do grupo, já o Santinha ainda não venceu na Série D, o Santinha que veio da Série C, né? E agora amarga aí a Série D e já começou com dificuldades. Vamos para o próximo jogo, Atlético de Alagoinhas e Lagarto, jogo lá em Alagoinhas, na Bahia. Quem saiu na frente foi o time sergipano no final do primeiro tempo, mas o time da casa conseguiu empate no segundo tempo. Final de jogo 1-1. E para completar esse grupo A4, Sergipe e Juazeirense. Outro empate nesse grupo, os visitantes saíram na frente cobrando um pênalti, mas o Sergipe conseguiu empate numa cobrança de falta. Os 2 gols aconteceram já no segundo tempo. Classificação então desse grupo A4, o Asa é líder bem na frente com 6 pontos, depois CSE, Jacuipense, Juazeirense, Sergipe e Lagarto com 2 pontos, Atlético de Alagoinhas e Santa Cruz com 1 ponto. Na verdade, nessas duas rodadas, só o Asa venceu nesse grupo, venceu os seus 2 jogos, os outros jogos todos eles empataram, por isso essa diferença já de pontos logo na segunda rodada desse grupo 4. Partimos agora para o grupo A5. No grupo A5, Brasiliense e Iporá. Olha só,
o Jacaré deixou escapar a vitória jogando em casa. Estava vencendo por 2-0, mas o time goiano foi pro tudo ou nada e conseguiu igualar o marcador no segundo tempo. Final de jogo 2-2. Grêmio, Anápolis e Ceilândia. Outro empate sem gols entre o Grêmio, Anápolis e Ceilândia. E tivemos mais um empate nesse grupo. Operário de Vargem Grande e Anápolis também não marcaram gols nessa partida aí. E o outro jogo desse grupo, ó, Costa Rica e Ação, Costa Rica do Mato Grosso do Sul e o Ação do Mato Grosso, vai acontecer esse jogo na quarta-feira, dia 27, tá? Esse jogo ainda não foi realizado. Então, a classificação desse grupo A5 tem aí Brasiliense, Grêmio, Anápolis, Ceilândia e Operário com 4 pontos, Iporá e Anápolis com 1, e Costa Rica e Ação ainda não pontuaram, porém ainda jogarão nessa rodada. Continuamos com o grupo 6 ou grupo A6, né? Próxima partida, URT e Nova Venécia, jogo na cidade de Pato de Minas, e mais uma vez a União Recreativa dos Trabalhadores, a URT, decepcionou 3-0 para o bom time do Nova Venécia, esse time lá do Espírito Santo. O outro jogo, Inter de Limeira e Pouso Alegre. Na cidade de Limeira, o time da casa venceu o Pouso Alegre. No primeiro tempo foi até equilibrado, terminou 0-0, mas o time mineiro teve um jogador expulso no final da primeira etapa. E aí, no segundo tempo, o time da casa marcou os 3 gols e venceu sem maiores dificuldades. Continuando aqui, com Bahia de Feira e Ferroviária, empate sem gols lá em Feira de Santana, na Arena Cajueiro. A Ferroviária, que na primeira rodada havia vencido por 8-0 a URT, dessa vez ficou no empate com o Bahia de Feira, que empatou pela segunda vez aí nessa segunda rodada. E para completar, Real Noroeste e Caldense, mais um time capixaba vencendo. O time capixaba marcou um gol em cada tempo. A Caldense descontou no finalzinho da partida. Bela vitória do Real Noroeste frente à veterana de Poços de Caldas. A gente vai ter aqui agora a classificação, ó. Ferroviária, Inter de Limeira, Nova Venécia são os líderes aí do grupo com 4 pontos. Depois Real Noroeste e Pouso Alegre com 3. Bahia de Feira tem 2. Caldense 1 e a URT nenhum ponto marcado até o momento. Vamos para o grupo A7. No grupo A7, o primeiro jogo, Santo André e Nova Iguaçu. Olha só que grande resultado conseguiu a Laranja da Baixada, vencendo o Ramalhão lá em Santo André. Gol de Gabriel Pinheiro de cabeça aos 20 minutos do segundo tempo. Bela vitória aí do Nova Iguaçu fora de casa, hein? Paraná Clube e São Bernardo, jogo em Curitiba, lá na Vila Capanema. O Paraná até jogou um pouco melhor, mas não conseguiu converter em gols. Aliás, as duas equipes repetiram o placar da primeira rodada, quando também haviam empatado sem gols. 0-0, portanto, lá em Curitiba. Próxima partida, Cianorte e Pérolas Negras. Olha só, parecia que o time da casa ia faturar mais uma vitória e o que o Pérolas perderiam mais uma, porque com 14 minutos de jogo já estava 2-0 para o time paranaense. É, amigo torcedor, mas os garotos do Pérolas Negras foram buscar o empate e marcaram um gol aos 35 e outro aos 36. Todos os gols dessa partida foram no primeiro tempo e ficou nisso mesmo, empate em 2-2 lá na cidade de Cianorte, no Paraná. Para completar esse grupo A7, Portuguesa do Rio de Janeiro contra Oeste, mais um empate nesse grupo, jogo lá no Estádio Luso Brasileiro. O time visitante abriu o placar com Popó aos 13 minutos do segundo tempo. A Portuguesa perdeu um pênalti com Claudinho
mas depois teve outro pênalti e conseguiu aí converter. Final de jogo 1-1. E aí nós temos a classificação desse grupo A7. Cianorte é líder com 4 pontos, Santo André e Nova Iguaçu vem logo depois com 3, Oeste, Portuguesa, Paraná e São Bernardo com 2 e o Pérolas com 1 ponto na última colocação. Parece que esse grupo A7 vai ser bastante disputado, hein, amigo torcedor? E agora sim chegamos no último grupo, o grupo lá dos times do sul do Brasil, Caxias e Juventus de Jaraguá, o Juventus de Santa Catarina. Primeiro jogo do Caxias, porque o jogo da primeira rodada contra o Azures foi adiado e vai acontecer também nesta quarta-feira, dia 27, lá em Pato Branco. E o time estreou então com vitória, gol marcado ainda no primeiro tempo, dando a vitória para o time do Caxias. Próximo jogo, Marcílio Dias e Cascavel, jogo lá em Itajaí, e o time da casa, né, o Marinheiro, saiu na frente com um gol no início do segundo tempo. Só que logo depois o Cascavel empatou com o Robinho, cobrando o pênalti. Final de jogo 1-1 lá em Itajaí. São Luís e Azures, jogo realizado na cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul, e deu bom para o time da casa. Os gols saíram no segundo tempo, mais precisamente aos 20 e aos 31 minutos. Vitória do São Luís, estreia do Azures, 2-0 para o time gaúcho. E o último jogo então dessa rodada, o Próspera jogou com o Aimoré, jogo lá na cidade de Tubarão, mas quem saiu com a vitória foi o time visitante, o Índio Capilé, com gol de Breno de cabeça aos 33 minutos do segundo tempo. O Aimoré então é líder do grupo 8. Vamos ver aqui a classificação, ó. Aimoré é líder com 6 pontos, depois São Luís e Cascavel com 4, o Caxias na quarta colocação com 3 pontos, mais um jogo a menos, depois Marcílio Dias e Juventus com 1, o Azures tem 0 ponto, mas só jogou uma vez, e o Próspera já jogou 2 vezes e perdeu os 2 jogos aí. Lembrando então que neste grupo 8, o Azures e Caxias jogarão quarta-feira, dia 27, jogo adiado aí da primeira rodada. Pois é, então é isso, amigo torcedor, chegamos ao final de mais uma rodada, segunda rodada da Série D. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa o seu joinha, deixa o seu like, isso ajuda muito aí na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, vamos acompanhar de perto aí a Série D, a Série C e a Série B também do Brasileirão. E é lógico, você é sempre bem-vindo a fazer comentários aí no canal, a gente tenta responder o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, amigo torcedor, muito obrigado e até o próximo vídeo.